Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Silvia Nancy, que escreveu aqui como é bom todos os dias estudarmos as Escrituras, né? E várias pessoas escreveram isso hoje, né? Na mensagem de ontem, aliás, falando do estudo diário das Escrituras. Como é bom estarmos juntos aqui. Gratidão a todos vocês. Vamos lá para o estudo de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui João capítulo 17, tá bom? Vai ser o capítulo todo, mas eu vou só pegar alguns versículos, tá bom? Desse capítulo aqui. Como hoje é o último dia da designação desse capítulo, então eu peguei alguns versículos aqui que eu achei que mereciam um esclarecimento a mais. Mas o texto ele é autoexplicativo também, tá bom? Então, ao ler o texto aqui, a gente consegue entender muito bem. Bom, aqui fala sobre a oração, né, que Jesus Cristo fez aqui. Primeiramente, ele faz a oração mostrando o relacionamento dele com Deus, pedindo a Deus, né? E depois ele ora pelos seus apóstolos e depois ele inclui todas as pessoas que creem em seu nome, né? Essa oração é linda, é a maior registrada dentro da Bíblia aqui. A maior oração de Cristo aqui registrada, tá bom? Então vamos lá aqui. Eu acho incrível a maneira que o Salvador ele se dirige ao Pai, né? Pai Santo, né? Pai justo, né? Cada título que ele traz assim, muito lindo. Vamos lá. Eu vou começar aqui o versículo 1. João 17:1 diz assim: Jesus disse essas coisas, e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Bom, primeira coisa que a gente observa aqui é que fala, levantou os olhos ao céu. Então Jesus Cristo, ele orou de cabeça erguida, olhando aos céus, né? A gente tem a tradição de cruzar os braços, fechar o olho, né? Abaixar a cabeça, né? Não tem nada de errado com isso, mas é algo de tradição. Então, se uma pessoa orar com o olho aberto, né? Também está seguindo a instrução aqui de Jesus, tá bom? Então, eu achei interessante aqui. E aqui ele diz, né? Pai, é chegada a hora, né? Veja bem, eu marquei várias escrituras aqui na descrição do vídeo, na qual Jesus Cristo falava, né? Não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, né? Certa vez os fariseus chegaram e falaram, olha, Herodes, né, tá procurando, né, a ti, né, para matar-te. Ele falou assim, não é chegada a minha hora, tem 12 horas no dia, eu trabalho enquanto tem dia, né? Então simbolizando ali que não tinha chegado a hora dele morrer ainda. Mas aqui diferentemente, Jesus Cristo mostra que ele estava ciente do que ia acontecer com ele. Aliás, ele estava caminhando para isso, né? Ele vai como um cordeiro mudo ao matadouro, né? Sem reclamar do que ele tinha que passar ali. Então, é interessante como ele tinha ciência de tudo o que iria acontecer. E agora a gente observa que ele falou, chegou a hora. Então não foi por causa dos romanos ou por causa dos judeus, mas sim porque chegou a hora dele, a hora designada dele morrer ali e glorificar o Pai. A glorificar o Pai aqui no sentido da obediência, ele estava sendo obediente a Deus, tá bom? Tem outra coisa também que eu quero compartilhar sobre essa glorificar o Pai, mas eu vou compartilhar no outro versículo aqui. Outro versículo que eu quero compartilhar com vocês é o versículo 3, né? Versículo muito conhecido que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu amo que Cristo ele se inclui aqui como divindade, né? O Pai e também o Filho, né? Como divindade, ou seja, adorar a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então os dois, né, são dignos de adoração aqui. Eu gosto bastante disso. E ele fala que esta é a vida eterna, né? Ou seja, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Conhecer aqui é no modo íntimo. E também na tradução aqui implica em conhecer do modo de estar junto. Então, ter vida eterna não significa viver para sempre. Se você fazer a analogia de viver para sempre com Deus, está certo, tá bom? Mas vida eterna, ela é mais um sentido de qualidade de vida. É o tipo de vida que o Pai Celestial e Jesus Cristo tem. Isso é vida eterna. Isso me lembra de uma escritura em Moisés 1:39, né? Ali, eu sempre gosto de usar essa escritura de Moisés 1:39, perguntando para as pessoas, qual é a sua profissão, né? As pessoas falam a profissão ali, e aí eu pergunto, e qual que é a profissão de Deus? O que você acha que Deus está fazendo agora, né?
E aí as pessoas dão várias respostas ali, mas em Moisés 1:39, Jesus Cristo fala, né? Deus fala qual é a obra dele, qual é o trabalho dele, né? Ele diz assim: porque esta é minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Então observe que imortalidade é diferente de vida eterna. Imortalidade significa viver para sempre, tá bom? Ou seja, por conta da ressurreição, as pessoas vão ressuscitar e vão viver para sempre, né? Agora, a vida eterna é um estilo de vida, viver igual ao Pai Celestial e Jesus Cristo, na presença deles, né? Como diz aqui, intimamente. Então, eu gosto desse versículo aqui também. O versículo 4 diz assim, outra coisa, o versículo 4 diz assim, ó, eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Então, de que modo Deus glorificou o Pai? Fazendo a obra que ele deu aqui na terra. Tá bom? Executando, consumando aqui ó, no grego, né, que significa completar, trazer até o final, terminar, realizar, trazer ao objetivo ou realização. Então, a obra que Deus deu a Jesus Cristo cumprir, ele cumpriu perfeitamente até o fim. Então, por isso que fala que ele glorificou ao Pai consumando a obra. Agora, observe essa palavra glorificar, né? É a mesma palavra que Deus falou a Moisés, né? Esta é minha obra e minha glória. Então, a glória de Deus é trazer salvação aos seus filhos, né? E dessa maneira, Jesus Cristo glorificou ao Pai, porque ele traz salvação a todos que se achegam a ele, traz essa vida eterna a todos que buscam a ele sinceramente, tá bom? Então eu gosto desse versículo aqui. Outro versículo no capítulo 17 aqui, é o versículo 9 e 10. Aqui, Jesus Cristo, então, anteriormente estava falando com o Pai Celestial, né? E agora ele está rogando, pedindo pelos apóstolos aqui, ó. Ele diz assim, ó, rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado, né? Então eu gostei aqui que ele fala, eu rogo por eles, né? Aqui eles está significando os apóstolos, os discípulos ali. E ele está contando ali, ou seja, os 11 apóstolos, né? Ele até vai falar aqui que Judas se perdeu, né? Ele vai compartilhar aqui em um versículo mais para baixo aqui. Mas então ele está pedindo também, é muito bom isso, né? Que a gente vê Jesus Cristo orando, falando com Deus, e aí ele inclui os seus apóstolos ali também, né? Que o Senhor deu para ele. Rogo por esse. Quando ele diz aqui, não rogo pelo mundo, para mim eu entendo mais aqui que a oração de Jesus Cristo ela é bem específica, né? Talvez, eu acredito que ele esteja citando o nome dos apóstolos aqui, né? Eu estou orando por Pedro, eu estou orando por Tiago. Eu acredito que ele possa ter citado, sim, nominalmente cada um desses apóstolos aqui. A oração de Cristo é específica, né? Por isso que ele fala aqui, não rogo pelo mundo, eu estou rogando por esses, né? E ele traz, assim, uma oração bem específica, que essa oração, né, que está descrita aqui é uma prévia, né? Com certeza Jesus Cristo falou muitas coisas aqui nessa oração, né? E aí ele fala que estes que ele deu, né, ele não perdeu, né? Esses aqui ele guardou ali, que eles não se perderam. E isso para a glória, novamente falando assim, ó, e neles sou glorificado, porque esses seriam salvos, né? Então, essa é a glória do Senhor, trazer vida eterna e a imortalidade a nós. O versículo 12 diz assim, ó, estando eu com eles no mundo, guardava-os do teu nome. Guardei aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Então, novamente aqui, Jesus Cristo falando, olha, esses que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum deles. E a gente vê realmente que Jesus Cristo defendeu os seus apóstolos ali, né? Na ocasião que ele foi ser preso ali, a gente vê ali ele falando, né, com os demais ali que vieram prender ele, a quem buscais, né? Eles falaram, Jesus Nazareno, sou eu, se querem a mim, deixai estes. Então deixou ali que todos pudessem ir embora. Nenhum dos apóstolos foi morto ali, né, naquela ocasião. Então, veja que ele guardou esses aqui, né? Então eu achei interessante esse versículo aqui também. Aqui, quando diz aqui essa tradução, né, a nenhum deles
se perdeu, senão o filho da perdição. Aqui está se referindo a Judas, né? Judas também foi chamado de filho de perdição. Perdição aqui significa desperdício. É a mesma palavra que Judas usou quando Maria colocou o óleo, né, de nardo puro sobre Jesus Cristo. Ele falou que foi um desperdício, né, ter jogado aquele óleo ali em Jesus Cristo. E isso significa desperdício. Uma alma foi desperdiçada. Ao invés... Cristo, ele morreu por nós. Quando nós não seguimos o caminho dele, a gente está se perdendo no mundo. Mas a salvação é garantida. Cristo, ele fez a parte dele. Ele cumpriu a expiação, ele pagou pelos nossos pecados. Então, quando a pessoa se perde, é chamado de perdição aqui, como Judas, tá bom? Ou também a Lúcifer, né? Lúcifer e os seus anjos também foram chamados de perdição, porque eles se perderam da glória de Deus. Esse é o significado aqui também. Bom, aqui nessa tradução, quando diz aqui, ó, para que a escritura se cumprisse. Aqui está falando, né, que Judas se perdeu para que a escritura se cumprisse. Tem outra tradução que eu gosto melhor, tá bom? Ao invés de dizer que ele se perdeu para que a escritura se cumprisse. A outra tradução diz assim: e assim cumpriu as escrituras, né? Ou seja, aqui não é que era necessário Judas trair para cumprir a escritura, não é nada disso, não era algo predestinado, era uma escolha que Judas sabia, e Deus, com a sua onisciência, profetizou isso bem antes, né? Nós temos lá profetizado nisso, lá desde Salmos 41, versículo 9 e 10, ali fala também, né, que ele, o próprio amigo que comia da mão com Jesus Cristo ali, né, trairia ele, né? Então, cumprindo assim as escrituras, tá bom? Para que assim cumprisse as escrituras. Aqui na tradução seria assim: assim cumpriu-se as escrituras. Eu gosto mais dessa tradução. Até porque, se nós lermos aqui Mateus 26, 24, Jesus Cristo diz assim, ó: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria se esse homem não houvesse nascido. Tá se referindo a Judas. Melhor seria que Judas não tivesse nascido do que realmente trair Jesus Cristo como ele fez, né? Mas veja que Jesus Cristo ele fala: em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Jesus Cristo já ia pagar pelos nossos pecados. Não era necessário Judas o entregar, tá bom? Mas Deus, sabendo de tudo isso, já havia, então, profetizado por conta da escolha que ele sabia que Judas iria fazer. E Deus, ele não interfere no livre-arbítrio, tá bom? Ele sabe as nossas decisões e ele deixa nós tomarmos as nossas decisões. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver o versículo 15. Diz assim, ó: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse para que os livre do mal, né, aqui, seria livrar do mal no sentido do maligno, tá bom? Não é das coisas ruins que nos acontecem. As coisas ruins que nos acontecem, ele está se referindo ao mundo. Veja, observa aqui, ó: não rogo que os tire do mundo, porque no mundo, Cristo mesmo explica, no mundo tereis aflições. Vai haver perseguição, vai haver todas essas coisas. Não é disso que Deus está te prometendo se livrar, né? Então ele falou, não é da perseguição, da calúnia, dessas coisas, não é isso que Deus está prometendo. Ele está prometendo livrar do maligno, né? Livres do mal, é esse o sentido aqui. Continuando aqui, versículo 17, né? Aqui Jesus Cristo, aliás, ele já estava falando por nós, né? Ele tinha falado dos apóstolos, mas depois ele começa a falar: rogo por todos os que creem, né? Para todos que vão crer em mim por meio da palavra. Então, olha que lindo, Jesus Cristo orou por ele ali mesmo, conversando com o Pai, depois ele ora pelos apóstolos e depois ele inclui todas as pessoas que creem em seu nome, né? Então ele pede. E o que ele pede para nós? Né? O que ele está pedindo ao Pai para nós? Olha só que interessante. O que Jesus Cristo orou por você ao Pai, né? Tá aqui no versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ele pediu santificação, né? Ele pediu que nós pudéssemos ser santificados, por meio da verdade. O que é a verdade? É Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é santificar por meio de Cristo. Eu gostei dessa parte aqui também. Deixa eu pegar aqui
versículo... Eu marquei também aqui o versículo 20, né? Que ele está incluindo também a gente, né? O versículo 20 diz assim, ó: não rogo somente por estes, ou seja, os 11 apóstolos, mas também por aqueles pela quem a palavra há de crer em mim. Então, todos os que creem em Deus, Jesus Cristo está orando também por essas pessoas aqui. O que ele pede por nós? Diz aqui, ó, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o que ele pede para nós é que nós sejamos um com. Olha o padrão o nível e padrão que o Salvador estabelece nessa oração. É para sermos um como o Pai Celestial é um com Jesus Cristo. Muito forte aí, né, essa frase. Pensar no quanto o Pai e Jesus Cristo eles são unidos, né? E é esse o padrão que ele pede de nós. Sejamos um como ele é com o Pai, né? Eu gostei dessa parte aqui também. Finalizar aqui falando sobre a unidade, né? Sobre essa união de nós com Deus. Nós podemos ser um com Deus, procurando saber a vontade dele e cumprindo, assim como Jesus Cristo fez. Outro exemplo de como nós podemos ser um é dentro do próprio lar, né? Ser um com a esposa, ser um com os filhos, ser um entre os irmãos, né? E assim partir para a denominação, para a igreja, para as outras pessoas, que todos nós possamos ser um com Deus, né? Aqui no caso, ele não fala ser um com o mundo, né? Porque é muito diferente a ideia, mas primeiro ele fala dos apóstolos e depois ele está falando aqueles que creem em seu nome, né? Então, esses que creem em seu nome, nós devemos ser um. Por quê? Se eles creem, eles estão buscando a mesma coisa que nós, né? Buscando voltar à presença de Deus, servir ao próximo. Então, é esse o sentido. Gratidão pela mensagem de vocês. Eu tinha marcado uma escritura aqui que falava sobre a santificação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tinha marcado aqui. Falando sobre a santificação, como nós podemos ser santificados? Eu achei lindo esse versículo aqui, ó. Êxodo capítulo 28, versículo 41. E vestirá com eles a Arão e teus irmãos, e também os teus filhos, e ungirá e consagrarás e os santificarás, para que o administrem o sacerdócio. Eu achei lindo esse versículo, me tocou, porque ele falou sobre a santificação. E para santificar, ele falou que eles deveriam colocar roupas, né, para servir. Tem tradução que vai trazer sobre sacerdotal, que é mais como um ofício, mas eu gostei aqui que trouxe aqui, ó, para que administrem o sacerdócio. Quando nós entramos no templo, nós estamos sendo santificados também. Nós colocamos roupas para servir dentro do templo. E tanto homens como mulher administram o sacerdócio, as ordenanças no templo. Para as mulheres é feita pelas próprias mulheres. Então elas utilizam o sacerdócio também, né? Então eu gostei desse versículo aqui, que uma das maneiras de nos santificarmos, ele colocou sobre as vestes, né? E vestirá aqui os Arão e seus irmãos, e também os teus filhos, e ungirá, que é o que a gente faz no templo, a gente é ungido, né? E consagrarás e santificarás para que administrem o sacerdócio, né? E assim eu termino essa mensagem de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.